Só o pai e a mãe que vê o filho envolvido com o mundo do crime, com a dependência química, só eles é quem sabe o quanto esta situação é delicada e dolorosa. Doutor Lenovan, como é que fica uma família do menor infrator? Está tendo atenção devida do poder público, do Estado, dos municípios do Mato Grosso, dos municípios do Brasil? Olha, doutor, aquilo que ocorre numa família, quando tem um dos seus membros, né, envolvido nessa situação, a gente vê que a estrutura familiar está devidamente comprometida. Até porque a gente sabe que a partir do momento que o jovem ele se entrega ali efetivamente ao vício, a sua mudança de comportamento, não só fora, mas dentro do próprio lar, começa a atingir a todos. E a gente tem contato com famílias nesse aspecto aí, e é um desespero que a gente vê dos pais que não sabem aonde recorrer. Como Quer dizer que não há acompanhamento nenhum para essas famílias, os municípios brasileiros, o Estado, não dá acompanhamento a essas famílias? Naquilo que a gente tem informação, e através dos órgãos dos municípios, que são os CREAS e assim, eles oferecem aquele atendimento psicológico, psiquiátrico, essas coisas, para poder contribuir na melhora do jovem que acabou de, vamos dizer, se envolver num fato desse e tentar mudar o seu rumo. Mas são ações assim que, no meu ponto de vista, são precárias, porque naquilo que aflige uma família e ela, a partir desse momento, ela começa a ter a sua desorganização, haveria de ser uma presença maior de agentes do poder público naquilo que é dentro da comunidade, no bairro onde se localiza, uma coisa mais presente para dar uma assistência mais permanente. E a gente vê que são ações isoladas, são assim, quando a pessoa procura e depois ninguém vai atrás. Haveria a necessidade de se buscar e acompanhar efetivamente para ver como que está ocorrendo aquele processo de atendimento, de assistência, para ver se há necessidade de correção de rumos. Doutor Lenovan, é do conhecimento de toda a nação brasileira que o governo federal, nas suas verbas orçamentárias, ele destina um determinado montante de dinheiro para cada município brasileiro com relação à questão do menor infrator. E aí o senhor, no início do nosso programa, me coloca que os municípios que existem esses centros. Aonde está indo o dinheiro dos municípios que não tem o centro e que a verba vem? Então, nós temos conhecimento, e isso é geral até, que os municípios, eles recebem verbas mensais para aplicação em programas socioeducativos, aplicação das medidas socioeducativas nas suas jurisdições. E nós não temos, e sabemos que tem município que não tem nem o centro para poder fazer esse acompanhamento, dar esse respaldo aos menores. E aí fica a dúvida, mas se não existe um local apropriado que possa fazer a aplicação desses recursos, onde então estarão sendo aplicadas essas verbas? E fica para nós então essa dúvida, porque a gente vê que cada vez mais essa questão do menor, ela fica relegada a plano nenhum. Exato. E isso é lamentável, porque se o governo federal manifesta uma preocupação através dos programas que ele implanta, e que fica a cargo dos municípios para a sua implementação, haveria de ter um local onde esses menores pudessem estar sendo assistidos. Porque nós temos os menores que apesar de não estarem no regime de internação, eles ficam no regime aberto, semiaberto. Mas com acompanhamento. Com acompanhamento, equipe técnica e assim por diante. Claro, então os recursos estariam sendo aplicados. E eu falo, nesse particular, em relação ao nosso município, que a gente não vê, nesse aspecto, onde estão sendo feitas essas ações. Ok. E eu acredito que é uma questão geral, e até porque cada município deve procurar saber aonde estão sendo empregados esses recursos. Lenovan, não há uma incongruência. Nós vivemos num estado, e há tempos atrás eu entrevistava hoje senador Pedro Tax, e eu dizia a ele que existe um problema com essa situação da Copa do Mundo vindo para Mato Grosso. Perfeito. Eu dizia a ele que os problemas cruciais do Estado seriam jogados embaixo do tapete para a discussão dessas obras faraônicas.
E hoje o senhor vê obras de Copa do Mundo, hoje o senhor vê asfaltos na cidade, quer dizer, as pessoas, será que perdeu o senso da vida, de saber que a recuperação de um menor, de saber que a questão social é maior do que a questão de uma obra pública? Como é que o senhor analisa essas obras faraônicas e esquecendo essa questão estrutural que é a recuperação do menor? Olha, doutor, eu lamento muito o que está ocorrendo a nível de Brasil e propriamente de Mato Grosso, até porque nós temos muitas outras prioridades que poderiam ser implementadas, gastos, recursos. Não estou dizendo que as obras básicas que estão fazendo em benefício da comunidade não sejam importantes a nível de capital. O que acontece, no meu ponto de vista, é que aquela montanha de dinheiro que está sendo gasta, será gasta mais outra ainda, ela poderia ser canalizada para outras ações. E a gente vê isso daí porque os programas que poderiam ser aqueles que pudessem dar um suporte melhor dentro da sociedade, para os jovens, inclusive para o próprio cidadão, esses programas eles estão à míngua, vamos dizer assim, de recursos. E isso daí é o que a gente vê que o reflexo ele vai ser lá na frente. E uns já começam a sentir, até porque pela faixa etária, né, do jovem já se torna adulto. E ele estando numa faixa de risco social, ele estando numa faixa já onde cometeu delitos, lógico que daí ele não tendo um preparo, não havendo uma ação de governo que pudesse dar sequência para a sua recuperação, ele se tornará um adulto. Claro. Problema. E a gente vê então que naquilo que hoje o Brasil vive, propriamente falamos de Mato Grosso, a questão da Copa, eu particularmente sou contra. Eu não vejo a razão do porquê o nosso Estado encampou uma empreitada desse nível, quando a gente sabe que o sacrifício está sendo imposto a todos. Verdade. E aquilo que fala, né, do que o governo federal está bancando, a gente sabe que isso daí é só conversa. É a sociedade que banca. É a sociedade que banca. Verdade. E a sociedade banca com um duplo efeito, né, que é o custo financeiro e depois o custo social. Dr. Denovan, que conselhos a ser dado para as mães, para os pais, que está no risco, está vendo aí um menor, um filho, caminhando para a delinquência, num estado de Mato Grosso como o nosso? Olha, o que a gente tem feito, assim, através das entidades que a gente convive, participa e ao mesmo tempo a gente... Aonde a família vai recorrer? Na verdade, vamos dizer assim, fica nas mãos de Deus, em regra. Porque nós não temos na nossa região aqui, a não ser, né, por uma iniciativa particular em Sorriso, mas fora disso não tem um local apropriado que pudesse acolher os menores que já estão encaminhando dentro do vício. E então o que ocorre? Quando a família toma contato que o filho está se envolvendo numa situação dessa, a orientação que se dá é no sentido de poder acompanhar, tentar, né, através de uma conversa, levar através de um profissional que possa contribuir na sua, né, postura, na sua forma, né, de mudar, né, aquela tendência. Quer dizer, é o básico. A família também acaba sendo vítima, né? Sempre vítima. A família também é vítima, porque aquilo que poderia se esperar, né, do organismo público, ele vem sempre em conta-gotas. E aquilo que poderia ser uma medida mais ampla, enérgica, para poder contribuir com essa situação, são, assim, bem esparsas. Então, a família ela acaba se sacrificando, porque acaba fazendo, né, das tripas coração, no modo popular de se dizer, para tentar salvar o filho daquele caminho. E muitas vezes a gente sabe que a luta é em vão. Os pais estão preparados para ver os filhos na prisão, doutor Denovan, depois de tanto sofrimento, depois dessa situação? Porque quando chega a realmente receber uma pena é porque praticou muitos atos, né? Não é que está a figura dos pais, o senhor que convive diariamente com isso? Nunca estão preparados, né? E a gente vê que por mais que eles já vislumbram que o filho está com um caminho errado, ainda assim sempre tem uma esperança de poder conseguir um rumo diferente.
E aí quando ocorre, né, que o sendo menor é recolhido, né, para internação, alguma coisa, o desespero vem, aquela agonia, e gera então mais transtornos familiares, porque a gente sabe das carências, né, que envolve geralmente as famílias nesse nível de situação, e acaba então havendo aquela, né, situação que a gente fala, né, o caos familiar. A qualificação dessas pessoas que lidam com esses menores, mesmo nas regiões onde não tem os centros, há uma preocupação do poder público com isso, ou é uma área deixada ao terceiro plano? Eu entendo que é uma área que é sempre relegada a terceiro plano, porque poderia haver núcleos específicos para atendimento dos menores. Mas o que a gente vê é que são núcleos para atendimento geral. E aí, quando ocorre de uma situação de um menor infrator, que poderia ter uma assistência diferenciada, até pela condição, ele é atendido pelo mesmo profissional que faz aquele atendimento geral. Então, quer dizer, eu vejo que há uma necessidade de alteração nesse aspecto para que esses núcleos pudessem ter o atendimento específico de menores. É verdade. E aí, então, claro, dentro daquela, né, aquela situação onde o menor é um ser diferente, especial, o profissional estaria adequado a isso, para essa realidade. Mas o que atende o menor é o que atende o adulto na vida comum, atende o cidadão que ali aparece por outras circunstâncias, e ele vai no bolo. Quer dizer, então a gente vê que há sempre uma diferença nisso daí e que, de certa forma, não seria tão proveitoso esse atendimento. É uma pena, né? É uma pena, a gente lamenta. Verdade. E ainda hoje vamos falar sobre o posicionamento do poder público quando o assunto é recuperação de menores infratores. Fique com a gente, voltamos já, é só um instante. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento, o que você precisa comunicar, interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação. Parte da sociedade brasileira não concorda com os determinados itens estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando o excessivamente paternalista em relação aos atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes. Esta parcela da população acredita que o Estatuto, que deveria proteger e educar, na prática, acaba deixando os menores infratores sem nenhum tipo de punição ou mesmo educação.